Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o professor e pesquisador Antônio Tadeu Gomes. Na nossa pauta, o supercomputador Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica aqui de Petrópolis. 9 de maio de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje no destaque a entrevista com o pesquisador e professor Antônio Tadeu Gomes, que é coordenador executivo do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, onde está instalado o supercomputador Santos Dumont aqui no LNCC. Antônio, obrigado por aceitar nosso convite para falar do SINAPAD, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, e o supercomputador Santos Dumont, efetivamente. Mas eu queria conversar contigo para a gente já ambientar o nosso público. O que é o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho? Então, Márcio, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, ele na realidade é uma rede de centros de supercomputação que está distribuída pelo Brasil. A gente tem centros no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e também no Amazonas. E esses centros eles são financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e é coordenado pelo LNCC, e eu, como funcionário do LNCC, sou incumbido atualmente dessa tarefa de coordenar esse sistema. Então você hoje está coordenando todo esse sistema nacional. Esse sistema ele possui vários computadores ou supercomputadores. Queria que você explicasse um pouco assim, a característica, em alto nível, de como é que está a estrutura desse sistema de processamento de alto desempenho. A gente sabe que aqui em Petrópolis tem um supercomputador Santos Dumont, e em outros pontos e outros nós desse sistema também tem supercomputadores, são computadores menores. Esse aqui é o maior computador desse sistema. Queria que você explicasse um pouco a gente sobre como é que funciona essa rede. Então, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, ele passa por um processo de revitalização, Ele foi criado em 2004, e em 2006 foi passado ao LNCC a responsabilidade pela coordenação desse sistema. E desde então a gente tem recebido fluxos de recursos de uma maneira não muito estável, para manter e para aprimorar esse sistema. De maneira que os centros de supercomputação que fazem parte hoje do SINAPAD, à exceção do LNCC e o da COP, que é o supercomputador Lobo Carneiro, esses são centros que têm hoje uma defasagem tecnológica muito grande frente aos grandes centros de supercomputação. Então, a ideia original, na realidade, do projeto Santos Dumont era de revitalizar todo o sistema. Mas, por questões orçamentárias, enfim, não foi possível fazer isso, e aí o Santos Dumont acabou sendo um projeto que contemplou somente o LNCC na revitalização do centro específico do LNCC. O da COP também, ele faz parte desse sistema? Esqueci o nome do... Lobo Carneiro. Lobo Carneiro. Sim, também faz parte. Ele faz parte também. E vocês têm parceria com o LNCC, tem muita parceria com a COP em termos de projetos nessa rede? Como é que funciona essa conexão? Sim, certamente. Bom, além de fazer parte do SINAPAD, o centro da COP, nós temos parcerias em projetos, inclusive em cooperação com a União Europeia, na área de energia. A COP, na realidade, é a coordenadora desse projeto, a LNCC é um dos parceiros desse projeto, e a gente, como parte desse projeto, em cooperação com a União Europeia, nós temos utilizado intensivamente os recursos de supercomputação, tanto do Santos Dumont quanto do Lobo Carneiro e também os supercomputadores dos parceiros europeus. Professor, como é que funciona? Quais são as áreas hoje que o sistema... em termos de projeto que o sistema trabalha? Quais são as grandes áreas assim, de referência, de processamento do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho? Então, o perfil dos projetos que executam hoje no Santos Dumont e também no Lobo Carneiro, é bastante diverso esse perfil. Nós temos projetos nas áreas de física, de química, geociências, engenharias, matemática, computação, até ciências sociais.
Legal. Então, esse perfil é bastante diversificado. Isso é um ponto importante você colocar, Márcio, porque as pessoas podem se perguntar, né? Bom, o LNCC ele tem projetos em áreas tão diversas. Na realidade, o Santos Dumont ele é um projeto que contempla o atendimento da demanda nacional por supercomputação e não a demanda do LNCC. O LNCC, sim, é o usuário dessa super máquina, mas ele não é o único. Então, temos projetos de todo o Brasil, né? Se não me engano, são 15 ou 16 estados que hoje têm projetos que executam no Santos Dumont. E falando sobre o Santos Dumont especificamente, assim, a gente recebeu aqui a notícia da chegada do Santos Dumont aqui em Petrópolis. Realmente é um grande marco, é uma grande máquina. Está entre os top 500 maiores computadores do mundo em termos de processamento. O que é, na verdade, um supercomputador? O que isso se distingue assim, da visão comum dos computadores do dia a dia das pessoas? O que é uma super máquina? É uma pergunta interessante, porque historicamente, na realidade, Márcio, os supercomputadores eles eram, de fato, computadores muito grandes. Não que o Santos Dumont seja um computador que você coloca em cima da mesa, ele tem Ele carrega no bolso, né? Você não carrega ele na mochila, né? Ele ocupa um espaço considerável, mas a noção de supercomputação hoje é um pouco distinta da que a gente tinha há 20, 30, 40 anos atrás. Então, hoje, um supercomputador, ele normalmente é um computador que, na realidade, é um aglomerado de computadores, né? E esses computadores que fazem parte desse aglomerado, a gente usa normalmente o termo nó para se referir a esses computadores que fazem parte desse aglomerado, eles têm uma arquitetura, uma configuração muito parecida com o que você tem no seu laptop ou no desktop de quem está em casa assistindo o programa. O grande diferencial desses supercomputadores atuais é que eles são aglomerados bastante densos, então numa pequena região você tem uma quantidade absurda desses computadores, desses nós, e estão interligados em altíssima velocidade para permitir que os processos que rodam nesses computadores, nesses nós, eles possam trocar informações e assim resolver mais rapidamente os problemas que eles se dispõem a resolver. A gente estava conversando antes do programa que o Santos Dumont, ele, quando foi instalado, estava entre os 150 computadores mais potentes do mundo, e que hoje isso, estamos aí um ano depois praticamente, correto? Um ano e meio. Um ano e meio depois, a gente está com o Santos Dumont sendo classificado já na faixa de 400... entre 350 e 450. 450. É muito rápida essa evolução dessas super máquinas. Como é que essa dinâmica pela busca de um processamento cada vez mais forte e poderoso, como é que está essa dinâmica no mundo? Hoje, digamos, o patamar de produção, né, de dos supercomputadores que estão sendo construídos para produção, né, para efetivamente geração de conhecimento e não para prototipagem de novas tecnologias de supercomputação, esses computadores trabalham na faixa de dezenas de petaflops, né? O petaflop um petaflop que seria equivalente a 1 seguido de 15 zeros, isso acho que é 1 quatrilhão, eu acho, de operações aritméticas por segundo. É muita coisa. É muita coisa. E então os computadores que hoje estão em produção, eles estão operando nessa faixa de dezenas de petaflops. E hoje você tem uma corrida das grandes potências, digamos assim, né? São termos que caem um pouco de desuso hoje em dia, mas dos países, principais países em desenvolvimento, que é a busca pelo hexaflop, que é colocar mais 3 zeros aí nessa conta e a gente chegar aos quinquilhões, né? de operações aritméticas por segundo, né? Então, existe essa corrida, as grandes empresas de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, tem corrido, né, atrás desse objetivo de alcançar essa barreira do hexaflop, né? E o porquê que alcançar a barreira do hexaflop? Né, na realidade, tem duas grandes questões aí envolvidas. A primeira delas que é a questão da velocidade de processamento. Poder resolver mais rapidamente problemas muito complexos. E a segunda é a vazão, você poder resolver uma quantidade maior simultaneamente de problemas complexos, né?
E é uma coisa interessante isso, porque a demanda, né, você oferta mais capacidade computacional e você acredita, não, agora eles vão estar satisfeitos, eles nunca vão estar satisfeitos. Você na sua casa nunca está satisfeito com a capacidade do seu HD ou do seu processador, e a mesma coisa acontece com supercomputação. É claro que, indo assim para o exaflop, a gente vê que tem um lado que a ciência também tem seu poder. Né? Então, assim, dominar a ciência é algo poderoso, né? Reflete poder de certa maneira. E então, assim, pelo lado do poder, isso está explicado. Assim, os países querem mostrar poder. Eu sei fazer isso. E, por outro lado, assim, qual seria uma aplicação hoje significativa para uma máquina desse tipo? O que a gente poderia, a humanidade assim, poderia ganhar em termos de soluções de alguns problemas que estão aí, talvez, pendentes com uma máquina dessa magnitude? Essa é uma pergunta muito interessante. No Santos Dumont, inclusive, a gente tem alguns projetos que... existem vários projetos científicos rodando, na realidade, no Santos Dumont. Uns são mais difíceis de você quantificar em termos do impacto social, econômico, ambiental. Outros é bem mais fácil. Por exemplo, projetos ligados à área de saúde. A gente tem alguns projetos emblemáticos nessa área, né? 2 em particular que são interessantes de mencionar. Um que é executado pela Fiocruz de Pernambuco, que é um projeto que procura, grosso modo, né, falando como leigo na área de modelagem molecular, de biofísica, bioquímica, que é a criação de uma vacina para Zika e para outras epidemias que alarmam aí o país, não só o país como o mundo. Isso é o primeiro. No momento em que você tem essas epidemias e elas rompendo cada vez mais rapidamente, você também ter respostas mais rápidas a essas emergências é importante, e supercomputação tem um papel decisivo hoje em dia na aceleração da mitigação desse tipo de problema. Um outro projeto é um projeto que é desenvolvido dentro da LNCC, que é na modelagem do sistema cardiovascular humano, né, que tem como objetivo último, né, auxiliar procedimentos de planejamento cirúrgico de pacientes com infarto, com isquemia, enfim. Onde a supercomputação também pode ter um papel decisivo no sentido de auxiliar a tomada de decisão de médicos. Não, isso é uma coisa importante, né? Não é substituir o médico, jamais isso vai acontecer, né? Mas sim auxiliá-lo no processo. Qual a importância de um supercomputador como o Santos Dumont e dentro de um sistema nacional de processamento de alto desempenho, dentro da cidade como Petrópolis? O que isso qualifica a cidade em particular? É claro que a gente sabe que um sistema como esse não é para atender, logicamente, como você já até falou, uma cidade, mas é para atender um país. Mas, em particularmente, olhando pelo ponto de vista da cidade, o que isso qualifica? Eu sei que você é petropolitano. Queria que você explicasse um pouco essa relação cidade, LNCC, em particular, a supercomputação do LNCC para a cidade. Primeiro você tocou num ponto sensível, né, que é o fato de eu ser petropolitano, e é realmente uma satisfação, um orgulho muito grande você ter quer dizer, uma infraestrutura como essa aqui na cidade de Petrópolis, e mais eu poder estar participando desse processo. Isso é realmente fantástico. Agora, uma questão que eu acho que é muito importante com relação à existência de uma infraestrutura como essa aqui em Petrópolis, Márcio, é mão de obra, fundamentalmente mão de obra. Seja mão de obra que venha trabalhar diretamente com o Santos Dumont, né, a gente precisa de mão de obra extremamente qualificada para lidar com equipamento desse tipo, seja, né, na parte de infraestrutura, refrigeração, alimentação, energia, né, como segurança cibernética, até a implementação das aplicações de alto desempenho que rodam no supercomputador, né, até a criação de um ecossistema que seria, acho, algo bastante benéfico para a cidade, a criação de um ecossistema produtivo em torno do tema de supercomputação e que pode explorar algo que é muito explorado hoje na Europa, nos Estados Unidos, que é a noção de manufatura digital. É você, a partir de supercomputação, poder gerar novos produtos, né? Então a gente tem indústrias muito importantes, como a indústria automobilística, a indústria de aviões, que utiliza a supercomputação para desenvolver
novos protótipos e, no final, novos produtos na área de aviação, na área de transporte, de uma forma geral. O mesmo vale para a área de energia, né? Então, a existência de um centro como esse aqui em Petrópolis é uma semente para a construção de um ecossistema de empresas de altíssimo valor tecnológico para a construção de novos serviços, novos produtos. Você estava comentando a questão da formação de pessoas para trabalhar dentro desse ambiente e de empresas. Focando na questão da formação, eu queria perguntar, já que você é petropolitano e está sendo visto aí por vários jovens agora que estão, né, mirando o seu futuro ou pensando no futuro, qual foi a sua história de formação? Como é que você se formou hoje e chegou no LNCC? Qual a sua história de formação? O que você fez? Qual a sua graduação mais forte? Eu sei que você é doutor pela PUC-Rio. Queria que você explicasse um pouco isso para o nosso jovem saber qual é o caminho das pedras, mais ou menos. Bom, o caminho das pedras é estudar. Bom, eu estudei no antigo Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, hoje é o Bom Jesus Canarins, na época só tinha primeiro grau, né? No segundo grau eu estudei no Instituto Carlos Alberto Werneck e fiz então vestibular para a área de informática na UFRJ e eu me graduei em informática na UFRJ em 91. Né? Entrei na graduação em 91, me formei em 95. E aí, no final de 95, eu tinha uma decisão a tomar. Eu vou para o mercado ou vou para a academia. Eu estagiei durante uma época numa empresa no centro do Rio, ali na 7 de setembro. Né? E, simultaneamente, também me inscrevi no mestrado, tanto da COP UFRJ, né, a COP Sistemas, quanto também na PUC. E aí eu fui aprovado em ambas e, bom, aí eu tomei a decisão de ir para a PUC muito mais pela novidade. Eu já conhecia bem a UFRJ e tive a oportunidade de conhecer uma outra universidade. Né? Então aí eu fiz o mestrado na PUC e quando eu terminei o mestrado, novamente vem aquela dúvida, né? Agora vou para o mercado, eu continuo. E aí o meu orientador, né, o saudoso professor Luiz Fernando Gomes Soares, ele me incitou a fazer o doutorado, fiz o doutorado e completei em 2005. Quando eu estava terminando o doutorado, o LNCC estava abrindo um concurso. E aí o meu orientador, Luiz Fernando, falou: cara, você é petropolitano, você está há 12 anos subindo e descendo essa serra para fazer graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, está aí uma oportunidade de ouro para você. Né? E isso foi um ponto muito interessante, porque o LNCC ele tem uma área de atuação que é bastante distinta daquela que eu me formei no mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado na área de redes de computadores e o LNCC é na área de computação científica. Mas eu vi a oportunidade, eu acho que isso pode ser algo que tem grande chance de acontecer com muitas pessoas que nascem em Petrópolis. A vontade de ficar na cidade foi maior do que essa dificuldade de ter que me adaptar. Hoje estou completamente adaptado, tanto que tenho essa tarefa de tocar o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, mas é algo que me demandou um esforço, né, de me reinventar na área de computação, né, mas foi muito em função de eu querer. Minha família está toda aqui em Petrópolis, né, de querer ficar na cidade. Então, isso foi um trajeto curioso. E, assim, uma coisa que eu acho que seria muito interessante era a gente poder ver as pessoas não precisarem sair de Petrópolis para fazer graduação de alto nível. A gente, felizmente, começa a ver uma movimentação em torno disso. Então, hoje a gente tem o Cefet, né, que tem um curso aí de engenharia de computação que tem tudo para dar certo. Né? Eu conheço alguns professores de lá que são bem competentes. A gente tem outras instituições de ensino superior aqui em Petrópolis, e a minha expectativa é de que as pessoas possam realmente ficar em Petrópolis e explorar o potencial da cidade. Justamente, professor Antônio, a gente tem falado justamente isso aqui no programa, tem sido uma das nossas pautas, porque Petrópolis tem várias faculdades,
o LNCC é um belo centro de pesquisa, tem o CP, tem FASE, tem Cefet, tem FAETEC, e o que nós mais fazemos aqui em Petrópolis é exportar essa garotada extremamente qualificada, ou seja, uma garotada que não fica, não faz da cidade o seu, né, empreendimento, vamos dizer assim, não monta seu empreendimento aqui, não fica aqui, acaba em trabalhar no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, vai para fora do país, e a gente acaba exportando aquilo que eu acho que hoje em dia é mais importante, que é conhecimento, pessoas com conhecimento. Então, acho que o seu trajeto de vida ilustra um pouco aquilo que a gente tem pautado aqui no programa, que é a gente formar pessoas e mantê-las na cidade, porque só assim a cidade também consegue se desenvolver também. Eu queria que você desse uma mensagem, chegando no final do programa, professor Antônio, uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, queria agradecer, né, Márcio, a oportunidade de estar aqui nesse programa e da expectativa muito grande de que o Santos Dumont ele possa representar não somente uma instalação física na cidade, né, que tem um chapéu amarelo bonito, né, que imita lá o chapéu Panamá do Santos Dumont, mas que ele seja realmente um marco de virada para a cidade, no sentido de a gente realmente poder ter um polo de desenvolvimento científico, tecnológico, né, e de geração de produtos de alto valor agregado produzidos dentro da cidade de Petrópolis por petropolitanos, né? Então é isso. Obrigado, professor Antônio Tadeu Gomes. Entrevistamos aqui o professor Antônio Tadeu Gomes, a nossa pauta, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho e o Supercomputador Santos Dumont. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Estamos começando os bastidores do programa Ciência em Movimento com o professor Antônio Tadeu Gomes, que é coordenador executivo do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, onde está inserido o supercomputador Santos Dumont. Professor, a gente estava conversando aqui sobre o Santos Dumont, particularmente, a importância que ele tem para a cidade. E a questão é, como é que a cidade pode visitar esse supercomputador? Tem algum protocolo específico? É aberta a visitação? Sim, certamente o Santos Dumont é aberto à visitação. A gente só pede que as pessoas interessadas elas se programem, né? Porque a gente tem uma equipe técnica que está lá operando esse supercomputador, ela tem que parar para poder dar apoio ao pessoal da visitação. Mas basta você entrar no site do LNCC e procurar assessoria de eventos, né? A Tatiana, a Genilda, elas podem fazer um agendamento da visita. Normalmente essas visitas, elas necessariamente precisam ser guiadas, então para a gente poder dar o acesso, também poder explicar, né, o que é o supercomputador. E a gente já teve várias com escolas. As escolas podem ir também. Exatamente. E pessoas assim, individuais, assim, se eu quisesse ir lá visitar, ou é só em grupos? O ideal é você conseguir montar um grupo, porque se todo mundo começar individualmente lá, vai ficar um pouco complicado para o pessoal de operação. Mas não tem nenhuma limitação, poderia eventualmente uma pessoa isolada ir lá, mas normalmente a gente vai procurar agrupar essas pessoas em grupos para poder fazer uma visitação. Qual a perspectiva hoje do supercomputador Santos Dumont para os próximos anos? O que vocês estão esperando com isso? Qual a visão de futuro? Essa é uma pergunta muito importante, porque na realidade o Santos Dumont ele foi instalado na LNCC em junho de 2015, nós já estamos nos aproximando no meio de 2017, né? Essa máquina está completando 2 anos, no terceiro ano ela já entra na terceira idade da supercomputação, né? E de maneira que é fundamental que a gente comece a pensar no planejamento de extensão e vitalização dessa máquina. As perspectivas não são muito boas face ao que a gente está enfrentando em termos econômicos no país. Mas esse é um ponto fundamental que a gente tem que,
atacar, que é a revitalização desse supercomputador e também a revitalização de todo o sistema como um todo. Então hoje a gente tem uma demanda reprimida por supercomputação muito grande no país, muito grande. E essa demanda está sendo, digamos, atendida em parte pelo Santos Dumont, mas a gente também não consegue atender sozinho o Brasil inteiro. O Lobo Carneiro é um respiro, né? É uma válvula de escape, digamos assim, para a gente poder atender mais projetos, mas a gente precisa, na realidade, pensar grande e pensar na revitalização do sistema como um todo, para que a comunidade seja realmente atendida de maneira adequada, a comunidade científica. Obrigado. Estamos conversando aqui com o professor Antônio Tadeu Gomes, que é coordenador executivo do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, onde está inserido o supercomputador Santos Dumont, aqui em Petrópolis, no Laboratório Nacional de Computação Científica. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.